Como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor, orando ao nosso Deus, entregando esse avanço missionário nas mãos do Senhor. Hoje, como a reunião de oração é uma reunião de oração e doutrina, né? É uma reunião diferente por causa do avanço, então hoje a gente vai escapar dos salmos hoje. Eu pensei num salmo bem missionário, Salmo 2, pede-me, eu te darei as nações por herança e tal, mas tenho que confessar a minha admiração pelo trabalho do pastor Ronaldo Lidório, e aí eu, ouvindo o pastor Ronaldo Lidório pregar sobre Mateus 28, 18, eu disse, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos antes do avanço, e eu gostaria exatamente de compartilhar esse texto de Mateus, capítulo 28, a gente vai ler dos versos 16 em diante. Antes de nós lermos, eu queria só situar um pouco a situação da cidade de Cabaceiras, né? Ambientar-nos com o cenário da cidade onde a igreja vai fazer esse avanço. Cabaceiras é uma cidade com a população de 5.335 habitantes, conforme o último censo de 2021, em que houve um aumento em relação ao último censo aí de uns 4% da população. Eu andei examinando a pirâmide etária de homens e mulheres e a maior parte da população se concentra ali entre os 0 e 35 anos de idade. 46,8% dessa população tem renda nominal de até meio salário mínimo, muito possivelmente por causa da informalidade ou por causa de atividades agrícolas, né? Sem carteira assinada. A renda per capita da cidade, apesar de quase metade da população ter essa renda nominal de meio salário mínimo, a renda per capita é de quase 2 salários mínimos, 1,8 salários. A taxa de escolarização entre 6 a 14 anos é de 99,7%. Então, ao que parece, há um decréscimo na nota do IDEB para a idade até o final do dos anos finais do fundamental, mas até os anos iniciais do fundamental é uma das melhores taxas de escolarização da Paraíba, está em terceiro lugar no estado. Então, me parece que com o decorrer do tempo as crianças vão deixando então a atividade escolar. E segundo os dados do IBGE de 2010, 76,95% da população é católica, ou se declara católica, 8,28% pentecostais, 5,22% evangélicos de outras religiões, 1,4% espíritas e 7,94%, quase 8%, declaram não ter nenhuma religião. E diante desse cenário, então, esse é o cenário que a igreja vai encontrar ali para trazer a palavra do Senhor, trazer o evangelho da graça e estender o reino àquela cidade, aqueles que estão ali. E eu gostaria de ler então Mateus 28, 16 em diante, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Santo, Eterno Pai, nós somos tão pequenos, Senhor, somos tão falhos e dependentes de Ti, Senhor. Nós somos incapazes de mudar o coração do homem, somos incapazes até de ter a palavra correta para falar. Deus, na melhor das hipóteses, Senhor, nós somos bem capazes de atrapalhar o andamento a pregação da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós que somos falhos, somos pecadores e temos uma missão tão especial, tão gloriosa, Senhor, que o Senhor negou a anjos, mas concedeu
a esse rebanho de homens de barro, imperfeitos. E nós te louvamos por isso, porque assim foi do teu agrado, Senhor. Te pedimos que, porque tu tens toda a autoridade, e porque a obra é tua, como já oramos aqui nessa noite, e porque o ensino é teu, e porque a salvação vem do Senhor, e porque a glória é do Senhor, te pedimos que, agora que consideramos a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, renovar a tua graça sobre nós, encher-nos de coragem, de ousadia e intrepidez no Espírito Santo, revestindo-nos, ó Deus, com toda a armadura de Deus, para enfrentarmos, Senhor, essa batalha ali em Cabaceiras. E que teu nome seja glorificado. E que o Senhor estabeleça a tua santa e bendita vontade ali, através do teu povo, e que teu povo, ó Deus, se anime a ir adiante e glorificar o teu nome. É assim que nós oramos, pedindo a tua direção sobre o ensino da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, então, nesse contexto de Cabaceiras, o que é que nós vamos fazer lá? Que a vontade que a gente tem de fazer uma espécie de treinamento, etc., tal, para preparar os irmãos para a igreja chegar lá. Mas o que é que a gente vai fazer em Cabaceiras? E isso é o que eu queria compartilhar com os irmãos com base no texto que nós lemos, porque o texto se aplica aos discípulos aqui na Galileia, ali na Judéia, Samaria, e se aplica a nós sábado em Cabaceiras. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, meus irmãos, falar na autoridade de quem recebeu toda a autoridade. Nós vamos ali porque nós vamos falar na autoridade de Jesus Cristo, que recebeu toda a autoridade. É assim que ele, primeiro, antes mesmo de comissionar os discípulos, é assim que ele fala para eles. Antes do portanto aí, o portanto vem depois, ele diz, Jesus aproximando-se, falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, já que ele tem toda a autoridade, ele pode comissionar, em vez de mandar os anjos pregar, em vez de estabelecer que uma outra forma de salvação, ele estabeleceu que fosse através da pregação e que fosse através da igreja do Senhor, a partir dos seus discípulos. Então nós vamos para Cabaceiras, porque nós vamos falar na autoridade de quem recebeu toda a autoridade. Nós não vamos lá porque a igreja planejou, porque a Dilson criou uma estratégia de evangelização, carimbou não sei quantos folhetos, preparou literatura. Nós não vamos falar, nós não vamos para Cabaceiras por causa disso. Nós vamos porque nós falamos em nome daquele que tem toda a autoridade. Perceba que Jesus, ele está nesse momento aqui ele já tem falado com as mulheres, ressuscitou, ele tem estabelecido o seu reino, se encarnou, iniciou seu ministério, ele pregou, e no momento que ele está pregando aqui, falando que é chegado o reino de Deus, na hora que ele está fazendo isso, acontecem umas coisas extraordinárias, prodígios acontecem. Os demônios, quando veem Jesus passar, eles caem e clamam, e eles são expelidos, porque o reino está sendo estabelecido, é chegado o reino, não um reino geográfico, mas o reino espiritual do Rei dos Reis, e o Rei dos Reis está presente, e é por causa disso que ele está no meio do reino das trevas. Ele está retomando o que é seu, e ele está estabelecendo o reino, e as coisas vão acontecendo, os demônios são expulsos, são expelidos, pessoas são curadas, e ao final do seu ministério, então, ele se reveste aqui de toda a autoridade que esse rei tem sobre todas as coisas, porque assim lhe foi concedido pela vitória sobre a morte, pela sua morte vicária, substitutiva ali na cruz, por causa dos nossos pecados, pela sua ressurreição, ele recebeu ali toda a autoridade, e se reveste de toda a autoridade para enviar os seus discípulos, e é desse modo que o evangelho chega até nós.
por causa do que foi ensinado para esses homens, o que esses homens, através dessa autoridade, em nome dessa autoridade, pregaram ali na Judéia, Samaria, até os confins da terra, chegou até a igreja presbiteriana do Catolé, e é assim que a gente vai fazer a mesma coisa, estendendo ali, levando até Cabaceiras. Não faremos diferente. Com que autoridade você vai bater na porta do católico, aí quase 80% da população ali daquela cidade? Com que autoridade você vai bater na porta do católico, vai abordar o que é sem religião, 8% ali da população, ou mesmo o que se diz evangélico, mas de repente confia nas suas próprias obras para a salvação? Você vai na autoridade daquele que sabe, que conhece, que a única verdade que nos une ao Pai, o Deus vivo, é Jesus Cristo, que morreu por causa do nosso pecado e dos pecados do povo de Cabaceiras. E porque morreu pelos pecados também daqueles que estão ali em Cabaceiras, nós vamos ali pregar, para que eles possam ser reconciliados com Deus e que possam ter o seu relacionamento com Deus restaurado o motivo para que nós fomos criados: glorificar a Deus, adorá-lo, ser seus adoradores. Cristo tem toda a autoridade e nós temos a autoridade para fazer a vontade de Deus e nos submetermos a ela. E por isso que nós vamos nessa autoridade, porque nós estamos fazendo a vontade dele, nós estamos obedecendo a sua ordem. Então, o que eu e você, e qualquer pessoa que vai a Cabaceiras, quem vai tocar, quem vai ficar com as crianças, quem vai cozinhar, quem vai fazer o evangelho de casa em casa, o que você precisa saber para ir a Cabaceiras, porque eu sei que nessas horas assim aparecem muitas dúvidas, né? A gente fica pensando, e algumas pessoas não dão nome e tal, e talvez vocês assistindo agora no YouTube e dizendo assim: não, é porque eu não estou pronto, eu não sei o que eu vou falar, eu sou tímido, surgem muitas dúvidas, né? A gente acha que não está preparado, mas o que você precisa saber não é se você é capaz ou não, não é se você tem a técnica, se você dá conta do avanço ou não. O que você precisa saber é se está fazendo a vontade de Deus, porque se está fazendo a vontade de Deus, você está na autoridade daquele que tem toda a autoridade. É prova disso que o verso que propositadamente a gente lê, os versos anteriores, os versos 16 e 17, eles estão falando de um grupo de discípulos que não é os bambambam, não são os caras que chega, que prega, que resolve a parada, não. O versículo 17, veja, esses homens andaram com Jesus, viram coisas que nós assim anelamos, né, ver, e viram Jesus falando, Jesus operando milagres e grandes prodígios ali, o rei ali pregando, e presenciaram a morte injusta dele. De repente ficam sabendo por algumas mulheres que estiveram no domingo pela manhã no túmulo de que Jesus ressuscitou, apareceu para elas e disse assim: ó, vai, avisa para eles que vão lá, que eu vou me encontrar com eles. Fala para Pedro e para eles que eu vou me encontrar com eles. Manda eles irem lá para o monte. E antes disso aparece para eles no cenáculo onde eles estão reunidos. Pede para que Tomé, o incrédulo, toque nas suas chagas, nas suas feridas. E depois de tudo isso, aqui no monte, Jesus, diz o texto, o versículo 16, que apareceu no monte que havia designado, e quando o viram, adoraram. Mas tem um mas alguns duvidaram. E a gente tem ensinado aqui, domingo após domingo, sobre Atos dos Apóstolos, e tentando meio que desmistificar essa ideia de que a igreja de Atos era a igreja perfeita, a igreja primitiva. Atos 2,42 é lindo, maravilhoso. Perseverava na doutrina dos apóstolos, partir do pão, das orações, da doutrina. E a gente diz: tudo era maravilhoso. Não, tinha gente que duvidava, que olhava para Jesus, tinha visto ele na cruz e olhava para Jesus ali e ainda assim duvidava. E nós não somos diferentes hoje, mas o que você precisa saber não é se você é capaz de pregar, não é se, meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que eu vou saber falar? O que você precisa saber é que você está no centro da vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, você está na autoridade, você está em nome de Jesus ali, pregando a palavra do Senhor. E Ele tem toda a autoridade lhe foi dada no céu
e na terra. E interessante que esse grupo de pessoas que inicialmente uns creram, adoraram, outros duvidaram, à medida que a gente vai avançando no livro de Atos, a gente vai vendo que Deus vai trabalhando no meio desses homens. Deus, mesmo com as falhas dele, mesmo com os problemas, mesmo João Marcos desistindo no meio do caminho, mesmo havendo dissensão, mesmo alguns querendo ser legalistas ali com relação à questão dos judaizantes, mesmo assim Deus vai trabalhando no meio da igreja, mesmo apesar das falhas, Deus vai capacitando, fortalecendo e encorajando. Você está com medo de talvez não conhecer o suficiente para comunicar o Evangelho, talvez esteja preocupado com a sua timidez. Quero dizer a você que Deus capacita, Deus fortalece, Deus encoraja. E é assim que a gente vai pregar. Então, primeiro, nós vamos fazer o que em Cabaceira? Nós vamos lá, porque nós vamos falar na autoridade de quem recebeu toda a autoridade. Segundo, a gente vai fazer o que lá? A gente vai lá porque a gente tem que fazer discípulo. A gente recebeu a autoridade, não foi para ficar aqui dentro. É muito bom a gente ficar cantando e orando e tal, faz parte. A gente precisa viver esta palavra. Mas esta mesma palavra, que é revestida de autoridade, nos ordena a ir pregar. Nos ordena pregar. Não é só chamar as pessoas para dentro da igreja, mas nos ordena a ir para fora. Somos chamados, né, para pregar e fazer discípulos. Então nós vamos lá fazer discípulos, adoradores do Senhor. São esses que o Pai procura. O Pai está procurando adoradores, a gente vai lá para pregar, para que o Espírito Santo possa tocar nos corações e transformar escravos do pecado em adoradores do Senhor. A gente vai fazer isso. A gente vai lá pregar, vai fazer discípulos. O Pai não procura membros da igreja presbiteriana, o Pai procura adoradores. Nós não fazemos discípulos nossos, nós não fazemos discípulo do pastor, nós não fazemos discípulo de presbítero, discípulo de igreja presbiteriana, nós fazemos discípulo de Jesus. E ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a questão não é a técnica da evangelização, apesar que eu vou deixar isso aqui no grupo, porque tem muito versículo aqui que vocês podem usar na pregação, mas a questão não é a técnica, a questão não é o pastor, o centro não é a igreja, mas é discipular, é trazer a verdade de Deus, o evangelho da graça, a fé em Cristo como o meio de quebradas as cadeias do inferno e do pecado, sermos salvos em Cristo Jesus, para que pessoas sejam transformadas na forma como crê, age e vê a realidade, como diz um missiólogo chamado Paul Robert, que diz que o evangelho serve para isso, para a gente mudar a forma como a gente crê, e isso vai mudar a forma como a gente age, e o evangelho muda a forma como a gente vê a nossa cosmovisão, a forma como a gente vê a realidade. E é por isso que a gente vai levar o evangelho fazendo discípulos. Você quer uma técnica? De repente eu falo tudo isso, a gente vai fazer discípulos, você diz: mas como é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar lá? Usa a técnica de Jesus. Lá, Nicodemo chega de noite, escondidinho para falar com Jesus, João capítulo 3, e Jesus é diretaço. Chega e fala para Nicodemos, todo cheio de arrudeio, né? Rabi, sabemos que é mestre e tal. E Jesus disse: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Provoque. Nós temos esse vazio existencial no nosso coração, que segundo Agostinho é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Deus. Ou então a técnica que Jesus usou com a mulher samaritana. Está lá cansado da viagem, senta lá no poço: mulher, me dá de beber. Pede um copo d'água. Pede um copo d'água. E quando lhe der de beber, puxa, conversa. E Jesus disse, a mulher disse: como é que sou? Eu sou samaritano, o senhor me pede? Como é que você é 13 anos e me pede que sou raposeiro, um copo d'água? Se você soubesse, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Há necessidade no coração do homem, nós só precisamos provocar, chamar a atenção dele, despertar ele, porque depois até a mulher começa a falar de religião para Jesus. Seja direto.
Jesus diz para ela: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 3,14, um pouquinho antes do texto que a gente leu hoje aqui, de João 3,16. Então, através do folheto, através da leitura de um texto como esse que eu acabei de ler aqui, você diga que Deus é santo e que Ele criou todas as coisas, criou o mundo e criou a pessoa com quem você está conversando, criou a você e a Ele para louvor da sua glória. Ele nos criou para isso. A nossa existência só tem sentido, a nossa vida só tem sentido se for aos pés do Senhor, se for para adorá-lo, para glorificá-lo e fazer a sua vontade. A verdade, meus irmãos, é que aonde nós formos, em Cabaceiras, Sítio Bento, aqui no Tambor, Pedra d'Água, e aonde o Senhor nos mandar, no Cariri, a verdade é que nós vamos encontrar pessoas errantes, buscando sentido para a sua vida. Buscando um sentido para a sua vida, vivendo dia após dia, trabalhando, talvez achando que o sentido da vida é ter a sua casinha e o seu ganha-pão, ou errantes mesmo dentro de sua casa, na vizinhança, até Cabaceiras, errantes nos confins da terra, pessoas perdidas, buscando viver suas vidas, para possuir coisas, ter coisas, buscando felicidade nos prazeres desse mundo, nos relacionamentos, até mesmo nas religiões, buscando algum sentido para a vida. E essa sede, esse vazio existencial, só pode ser preenchido por Jesus de Nazaré. Só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E você vai, nessa autoridade, fazer discípulos lá em Cabaceiras com essa verdade. Chamar essas pessoas para serem discípulos. Dizer que só sendo discípulo de Jesus é que a vida delas tem sentido. Terceiro, meus irmãos, nós vamos lá na autoridade, vamos fazer discípulos e nós vamos a Cabaceiras e estamos lá já com a congregação para ensinar a essas pessoas a quem nós vamos anunciar o Evangelho todas as coisas que Ele ordenou. E Jesus diz isso, Ele diz: olha, vocês vão, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Evangelho não é o fim. A gente não vai lá e, após ter pregado, resolveu todo o problema, pronto, pregou. O Evangelho é só o filtro para podermos enxergar toda a realidade à nossa volta e conhecermos a palavra do Senhor à luz do Evangelho. Só através da palavra de Deus, ensinando a guardar essa palavra, nós estaremos cumprindo realmente esse comissionamento. Anunciamos o que Jesus ensinou e o que Deus nos deixou através da sua palavra inspirada. Há lugar para testemunho? Você pode contar o seu testemunho pessoal, há espaço para isso, com certeza. Mas o que nos dá convicção verdadeira da fé necessária para crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador é a sua palavra, é a palavra de Deus. É assim que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E é por isso que nós temos que pregar a palavra, pelo ensino. Por isso nós recomendamos uma igreja genuinamente evangélica. A cada pessoa que nós pregamos, não procura uma igreja, que a gente não vai estar lá todos os dias, e talvez a pessoa não vá até a nossa congregação. Nós recomendamos que vá a uma igreja genuinamente evangélica, para que ela possa aprender todas as coisas que ele ensinou, que Jesus ensinou. A palavra de Deus aplicada na vida diária. Pelo ensino da palavra de Deus, como Jesus Como foi que Jesus iniciou a pregação no seu ministério? Olhando para o exemplo de Jesus, como é que Jesus inicia a pregação no seu ministério? Ele inicia pregando arrependimento para a salvação. Arrependei-vos, a mesma pregação que João Batista também outrora pregara. E se nós já vimos e já falamos que Deus é santo, como eu já disse aos irmãos, pelo exemplo da samaritana, pelo exemplo de Nicodemos, e criou todas as coisas para louvor da sua glória, que o homem só encontra sentido na sua vida através dessa verdade, o homem, por sua vez, escolheu dar ouvidos
aos seus próprios interesses, aos seus prazeres, ao seu desejo de grandeza, de ser igual a Deus, se rebelando contra Deus, como nós vemos até hoje. O homem não quer saber de Deus, quer que Deus esteja abençoando sua vida, mas quer Deus fora da sua vida, viver a sua vida sem Deus. E o pecado é então essa desobediência da vontade de Deus, e a desobediência da vontade de Deus tem o justo castigo de um Deus que criou todas as coisas para a sua glória, para o louvor da sua glória. Aconteceu no Éden e para todo homem, como a morte, o destino eterno sem Deus, assim que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, e todo homem é pecador e por isso carece da glória de Deus. O Senhor, pela sua graça, porque nós não merecíamos, Ele podia muito bem ter abandonado a sua criação, a sua própria sorte, em seus pecados, num destino de longe de Deus, sem esperança. Mas Ele, pela sua graça, em vez de punir toda a humanidade, revelou-se ao homem de muitas formas, pela sua palavra, até mesmo se encarnou através de seu Filho, que viveu sem pecado, cumpriu toda a justiça de Deus, recebendo, como nós cantamos aqui o texto de Isaías, recebendo sobre si o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E após ter entregue a sua vida por nós, Ele ressuscitou dos mortos, nos dando pela graça, através da fé, nele, somente nele, pela graça, através da fé, a esperança que estaremos para sempre com Ele, glorificando e adorando o nosso Deus. E não apenas nos garante a esperança futura de vida eterna, de vitória sobre a morte, mas já no presente, todo o que crê nele, confia sua vida nas suas mãos e o confessa como Senhor, arrependendo-se de quem é, recebendo o Espírito Santo que Ele prometeu, tem a vida eterna, a esperança do novo nascimento. E assim o texto que nós lemos, todo que nele crê tem a vida eterna, João 3,16. E se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Para finalizar, meus irmãos, nós vamos para Cabaceira trazer essa mensagem, fazer discípulos na autoridade de Jesus Cristo e ensinando todas as coisas que Ele nos tem ordenado, que Ele nos deixou em sua palavra, mas vamos para Cabaceira, principalmente porque nós descansamos numa promessa, porque essa ordem de Jesus, ela não é só uma ordem, ela está num contexto de uma promessa. Ele deixou a ordem, mas deixou a ordem com uma promessa. Ele termina dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque não é fácil chegar em Cabaceira. Eu posso pintar aqui o cenário mais bonito do mundo, um céu maravilhoso com nuvens reconfortando com a sombra na hora da pregação, pessoas acolhedoras, lhe recebendo lá com todo carinho. Eu posso pintar qualquer cenário bonito aqui, mas não é fácil, meus irmãos, pregar a palavra do Senhor. Há um custo para pregar, há um tempo a ser dedicado, precisamos exercitar os nossos ouvidos, colocar o nosso coração debaixo da soberana vontade e graça do Senhor, para nos dar sabedoria para falarmos a palavra certa, para acolhermos o necessitado ali, acolhermos as crianças que vão estar no trabalho. Não é fácil, mas nós descansamos nessa promessa de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seria impossível não fosse essa promessa da grande comissão. Ele não nos prometeu que muitos se converteríamos e teríamos uma igreja cheia. Então, se você está indo para o avanço missionário, achando, não, é porque agora a igreja vai dobrar, e a gente vai ter muita gente lá. Essa não é a expectativa que você deve levar para o avanço missionário. Ele não nos prometeu que pela pregação a gente ia ter igreja cheia. Ele não nos prometeu que seríamos bem recebidos e a mesa seria farta, apesar que eu sei que o pastor se preocupou desde o começo com café, almoço, lanche e serviço de bordo, tudo, tem tudo. Mas Ele não nos prometeu isso no ID, na pregação.
Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente contar as bênçãos aqui do avanço, a gente vai contar que a presença do Senhor esteve sempre conosco lá. Não importa o resultado do avanço. Não importa se quem vai colher vai ser os netos de Adilson. Lá no campo. A bênção está em estarmos obedecendo o nosso Senhor na presença dEle, contando com a presença dEle. Não há nenhum momento na minha vida, na sua vida, em que estamos sozinhos no cumprimento dessa missão. Só pode parecer, pela circunstância que a coisa deu errado, mas você não está sozinho. Eu e você não estamos sozinhos. Você não precisa de resultados. Você não precisa de técnica. Você não precisa da melhor estrutura, do melhor equipamento, do melhor louvor. A presença de Jesus. É disso que nós precisamos para pregar a palavra. É só disso que nós precisamos. Temos toda a segurança que nós precisamos, mais até do que nós precisamos, para cumprirmos a missão em Cabaceiras, porque nós temos a presença de Cristo. Não precisamos nos preocupar com números. O alvo é desfrutar da companhia dele todos os dias. E aí a gente vai contabilizar o saldo do avanço. Isso explica o sono de Pedro na prisão, que a gente vai aprender na próxima lição, na escola dominical em Atos 12. Está lá, Pedro preso, Filipe foi morto, vai ser o próximo da vez. E Pedro está dormindo, o anjo tem que cutucar ele. Você vê que o texto é sensacional. Lucas diz que o anjo chegou lá e disse: acorda, Pedro. Pedro está vendo a morte na frente dele, vai ser o próximo a morrer. E o anjo tem que acordar ele, porque ele está descansando na presença do Senhor, na prisão. Isso explica o sono de Pedro. Isso explica Paulo e Silas meia-noite cantando, amarrado. Deve ser até ruim de cantar, o diafragma fica meio pressionado, fica amarrado, pés e mãos. E ele está cantando, louvando a Deus numa prisão. Isso explica o sangue dos mártires, de homens como você e eu, que um dia se dispuseram a pregar a palavra do Senhor. Homens como Adoniran Judson, na Birmania, em 1813, 18 anos pregando, perdeu a sola do pé. A sola do pé dele era uma ferida só, perdeu de tanto que ele andava pregando. A missão querendo tirar ele do campo, porque ele disse: não, você vai entrar em depressão. Ele disse: eu só termino quando Deus mandar eu terminar. Quando Deus não mandar, eu não termino. E ele deixou inúmeras pessoas preparadas para pregar o evangelho lá, um ministério profícuo. Hoje a Mianmar, que era a antiga Birmânia, é um país super fechado ao evangelho, e ninguém explica como é que num país como aquele tem 4 milhões de cristãos, por causa do trabalho de um homem imperfeito, falho, mas que se contentou em pregar a palavra, em fazer discípulos, na autoridade de Jesus, confiado na promessa de que ele estaria com ele todos os dias, até a consumação do século. Isso é suficiente para explicar o que nós vamos fazer em Cabaceiras no sábado. E eu espero que o Senhor revista a sua igreja, esse rebanho aqui, esses 15 que vão, os outros que terão coragem de dar o nome até lá, as irmãs da SAF, da UPH, os pastores, revista com toda a autoridade e poder, para pregar o evangelho, estender o reino de Deus lá no meio do império das trevas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, Tu és santo, Tu és um Deus de todo poder, de glória, Senhor. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós somos fracos, Senhor, quando nós duvidamos, o Senhor, aí sim que o Senhor demonstra a sua graça, o teu poder, Senhor, a sublimidade da tua força, da grandeza da tua obra, aqui entre nós, realizando, Senhor, apesar de nós. Ó Deus, é isso que nós te pedimos, que a igreja do Catolé, a igreja de Cabaceiras, possa contabilizar a bênção da tua presença no nosso meio,
nesse sábado e nos dias que seguirão, as pessoas que vão continuar ali sendo discipuladas, recebendo, Senhor, o ensino da Tua palavra. Concede, Senhor, aos Teus servos a ousadia, a intrepidez de estar ali pregando o Evangelho. Ó Deus, unge a cada um, Senhor, com a sabedoria do alto. Concede graça àqueles que vão ficar, Senhor, que não vão poder ir, para estarem orando por essa obra, Senhor. Para que a Tua igreja esteja unida em oração, em intercessão, sustentando os irmãos ali para a glória do Teu nome. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E glorifica o Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Mais uma vez, obrigado pela Tua graça. Que grande amor, Senhor, o Senhor tem para conosco, em ter nos tratado desse modo, nós pecadores, em o Senhor ter nos amado e nos dado a bênção do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.